E vamos lá para mais um vídeo falando aqui de boas empresas, as boas notícias aí da semana, dividendos sendo anunciados e destaques de resultados trimestrais. Vamos começar com a Petrobras. A empresa anunciou ontem aí mais um dividendo ao mercado, além do resultado trimestral. Vamos ver aqui rapidamente, começando com os dividendos que a empresa anunciou. Foram aprovados aí o pagamento de dividendos e de juros sobre capital próprio intercalares no montante aí, de 13,4 bilhões, o que equivale aí a aproximadamente R$ 1,04 por ação ordinária e preferencial. São proventos aí referente ao exercício do primeiro trimestre. Os valores serão pagos em duas parcelas da seguinte forma: a primeira de 52 centavos por ação, que será paga aí no dia 20 de agosto de 2024, e a segunda parcela também no valor de 52 centavos, que será paga aí no dia 20 de setembro. Porém, desse montante aí da segunda parcela, 44 centavos é dividendos e 7 centavos são JCP. A data compra ter direito aí a esses proventos é até o dia 11 de junho de 2024. Portanto, proventos trimestrais aí anunciados pela empresa. E olhando aqui os resultados que a empresa reportou referente aí ao primeiro trimestre, os números vieram em queda, até abaixo do esperado na avaliação da maior parte do mercado. Receita de vendas caindo tanto no ano quanto no trimestre. O EBITDA também seguiu em queda aí nos dois períodos, 10% e 13% de queda respectivamente. E o lucro líquido foi de 4,7 bilhões. Lembrando que os números aí estão em dólares, tá? Mas multiplicando aí o lucro pelo dólar médio aí que a empresa traz para nós, dá mais ou menos aí 23 bilhões de reais, que foi o lucro da empresa nesse trimestre. Mas mesmo sendo um belo lucro, foi uma queda aí de 34% contra o mesmo período do ano anterior. Então, mesmo com a empresa tendo surfado um trimestre com o petróleo subindo, nós tivemos aí alguns fatores, que impactaram nos resultados, como menores preços aí dos combustíveis, o petróleo mesmo em recuperação, ele ainda veio um pouquinho abaixo ali do trimestre passado. A empresa teve também paradas aí para manutenção das plataformas, além do dólar mais baixo em relação ao ano passado, que também contribui para o resultado menor. Então, o investidor de Petrobras tem que monitorar isso aqui, os preços do petróleo. Então veja que no segundo trimestre agora, a empresa ela já pegou essa alta do preço aí do petróleo, batendo os $90, mas veja que voltou a cair. Então, em relação a preços de petróleo, está em linha aí mais ou menos com o trimestre passado. E imaginando que esses preços de petróleo se mantenham assim, e se não houver mais paradas aí para manutenção pela frente e a empresa vender mais, o resultado do segundo trimestre e trimestres à frente podem vir melhores aí do que esse primeiro trimestre de 2024. É monitorar isso, além, claro, da boa gestão e alocação de recursos aí por parte da empresa. Até aqui tem ido bem. O mercado perdeu aí um pouco, a cisma aí que estava em relação ao governo. As ações até vêm subindo aí, olhando historicamente, à medida que os dividendos vêm aparecendo, o mercado ainda vem comprando aí a tese de Petrobras. Vamos seguir acompanhando, mas se a empresa continuar aí com a política trimestral de remuneração, o próximo provento será aí com a data com provavelmente lá no mês de agosto. Então é ficar de olho. Me fala aí, inclusive, se você investe nas ações da Petrobras ou se você fica de fora. Vamos para mais estatais aqui, vamos falar agora um pouco de Sanepar, uma empresa que vocês me perguntaram bastante esses dias também. O pessoal perguntando principalmente o que fazer com as ações. As ações vinham em queda, mas retomaram a alta aí após o resultado da empresa. O mercado gostou ainda mais e vem se segurando. E é sem dúvida, aí, na minha opinião, a melhor empresa do setor hoje na bolsa, tá? Se a gente olhar resultado e crescimento. Então, olha só, olhando números reportados aí ao mercado, vejo o crescimento de receita ano após ano, cresceu aí 16% na comparação anual, EBITDA e margem também nos maiores patamares e lucro, que atingiu aí 379 milhões, crescendo mais de 18%. Então, é uma empresa que foi muito beneficiada ali, com os reajustes tarifários lá no ano passado. Além disso, a gente teve a empresa fazendo mais ligações aí nesse trimestre, tanto água quanto esgoto, além dos volumes faturados aumentando, natural, em meio a altas temperaturas aí dessa época, o consumo de água ele naturalmente tende a aumentar e isso impulsiona ali, os resultados da empresa com o consumo aumentando à medida que ela vem também controlando ali na parte de custo e despesas, além de uma dívida baixa
Sanepar segue muito bem, respondendo aí a quem perguntou o que fazer com as ações. Nesse preço, né, quem está com as ações em carteira, acho que é manter as ações, acho que não tem por que vender. Os analistas, eles seguem fora do ativo, alegando aí, né, upside limitado, depois dessa alta principalmente, além do fato que quem olha para dividendos e talvez quer comprar agora, aí talvez é caso para você pensar ou repensar, né? Talvez não seja a melhor opção hoje olhando dividendos. Nesse preço aí o yield ele pode vir abaixo ali, por exemplo, dos 6%, né, que é considerado aí o mínimo aceitável. Então, olhando por essa métrica, nesse preço Sanepar é ficar de fora, mas para quem está comprado, acho que não tem por que vender também só por causa disso, é aproveitar, caso venha uma correção, reforça o aporte. Eu pelo menos penso dessa forma, né? Porque o mercado ele pode já até estar precificando o anúncio de dividendos que já está relativamente próximo. Olhando aqui historicamente, a data consagrada aí da empresa é no mês de junho, então já está chegando. E aí como a empresa está aumentando os lucros, o dividendo por ação ele pode vir melhor. Então, creio que o mercado meio que já precificou isso aí nas cotações. A única parte aqui que fica um pouco complicada para o investidor é que, se não mudar a política de pagamento, esse dividendo que ela vai anunciar possivelmente em junho, ela só vai pagar lá em 2025, lá para o meio do ano, provavelmente. Então, assim, é o único ponto negativo aí da empresa, mas de resto, é a melhor do setor, sem dúvida, olhando para resultado. Lembrando, acho que o que define aí a sua opção por Sanepar ou não, acho que fica mais por conta aí da política de pagamentos aí dos proventos da empresa. É a parte que incomoda um pouquinho ali o investidor e eu acho até ruim aí, né, para o investidor que está começando sua carteira agora, que talvez precisa ali de um fluxo de dividendos mais previsível. Mas no geral, ótima empresa e tem gatilhos ainda a destravar. Mas enfim, vamos lá de mais estatais aqui para a gente comentar rapidamente, que também divulgaram resultados. Agora, setor elétrico, falo da CEMIG, a empresa também divulgou seus números aí, né, referentes ao primeiro trimestre de 2024. A CEMIG reportou receita líquida aí de 9 bilhões, cresceu 4,8%. Aqui é um pouco do que aconteceu também com a Sanepar, né, a tese é um pouco parecida, da mesma forma que nós tivemos maior consumo de água aí, né, com a decorrência de maiores temperaturas nessa época do ano, existe também, né, o consumo de mais energia, o que impulsiona aí a receita das empresas, principalmente as distribuidoras, né? Porém, em relação aqui à CEMIG, nós tivemos aí custos de despesas no geral que vieram um pouco mais altos e aí o EBITDA e o lucro vieram menores, né? Lembrando que a empresa vem investindo muito nessa parte de distribuição, né? E vai continuar investindo aí nos principais segmentos aí do setor elétrico. E aí mesmo com maiores volumes faturados e aumento de clientes, por exemplo, né, que ajudaram aí nesse resultado, olhando para a receita líquida, o EBITDA ele veio em queda aí de 3,9%, atingiu aí 1 bilhão 990 milhões e o lucro líquido foi de 1 bilhão e 100 milhões. Apesar do resultado em queda, os números da CEMIG vieram bons, na minha opinião. Acho que o investidor de CEMIG, né, tem que olhar a evolução da empresa no sentido de investimentos e desinvestimentos. A empresa ela está executando uma estratégia, né? Eu já até falei sobre isso em vídeos passados, ela vem vendendo ativos e se desfazendo aí de participações complexas, né, como a própria empresa cita aí nos documentos, além de ativos com participação minoritária, né? Tem mais coisa aí para ela vender e a finalidade desses desinvestimentos é para ela poder seguir com o seu planejamento investindo dentro do que importa no julgamento aí da empresa. Então, se a gente olhar historicamente, a CEMIG vem crescendo a receita e lucro com consistência, né? Boa consistência, inclusive, dividendos aí destacados em verde também aumentando, seguindo aí esses maiores lucros, segue com boas perspectivas para dividendos razoáveis ainda no médio prazo e no geral a CEMIG segue muito bem, principalmente olhando resultados em crescimento, como a gente viu aí. Acho que a incerteza aí que paira em relação à CEMIG é sobre aquela questão da privatização ou da federalização. Isso aí deu até uma esfriada, né? Se a gente olhar aqui para as cotações, parece que o mercado já até esqueceu dessa questão, mas segue sendo ponto de atenção para o investidor, sim, porque em algum momento, né, isso pode voltar à tona e aí a depender do que vier, pode ser positivo ou pode ser negativo. Mas até aqui, ótima empresa a CEMIG. Agora, vamos falar de bancos, né? Setor financeiro.
Itaúsa, já esperado aí, né, que os resultados viriam em alta, pelo fato do Banco Itaú já ter divulgado seus números anteriormente. Então a empresa reporta aí um lucro de 3,5 bilhões, cresceu em mais de 38%, com um ROI em mais de 17%. E aí a gente vê aqui, ó, o endividamento da empresa, né, caindo aí mais de 76%. Não que Itaúsa fosse uma empresa alavancada, não é isso, nunca foi, na verdade, né? Mas para poder pagar bons dividendos precisava diminuir um pouco ali o endividamento, e um dos fatores aí que vem contribuindo para essa diminuição foram as vendas aí, né, de participação na XP, que foi amplamente divulgado ao mercado anteriormente, e hoje, pelo menos, né, até 2027 aí, né, olhando o cronograma aí de amortização da empresa, a gente vê que ela é caixa líquido, né, como se diz. Ou seja, não tem compromissos a arcar aí no médio prazo, e isso pode abrir espaço aí para bons dividendos. Veja que o payout da empresa em 2023 já foi consideravelmente melhor do que o que vinha sendo praticado, 62% aí, né? Acho que acima de 50% já não é nada mal, mas como os lucros da empresa estão aumentando, ela não vai ter desembolsos aí pela frente. São sinalizadores aí para que venham mais dividendos pela frente, talvez alguma coisa até acima aí do que ela pagou em 2023. Então, na minha opinião, quem é investidor de Itaúsa, tem as ações em carteira, é seguir no ativo, aguardar mais dividendos e sempre ali nas correções das ações que eventualmente acontecem, reforçar o aporte quando o yield estiver atrativo dentro ali da sua avaliação, na sua estratégia de investimento. Segue muito bem a Itaúsa, refletindo os bons números do Banco Itaú. E ainda aqui no setor financeiro, eu destaco também o Banco BTG, também reportou resultados. O banco segue crescendo, receita, lucro e ROI em evolução, superou inclusive os bancões tradicionais, né, em termos aí de rentabilidade, foi melhor. Eu fiz até um post lá no meu Instagram trazendo aí o ROI dos grandes bancos, né? Inclusive me sigam aí no Instagram, tá? Vou deixar na tela aí para vocês. Banco BTG reportou uma rentabilidade sobre patrimônio maior do que os demais bancos. Os três aí, né, como eu já havia até falado anteriormente, estão muito fortes, tanto em resultado quanto em rentabilidade. Dispensa comentários. E vamos passar aqui também rapidamente pelo resultado da Bradespar. Aqui também não precisamos nos prolongar demais, né? Os números vieram em queda, como já esperávamos, né? Já sabíamos aí, né? Os resultados da Bradespar são oriundos do seu investimento ou da sua participação na Vale, e com isso as suas receitas elas vêm do resultado aí de equivalência patrimonial e juros sobre capital próprio distribuídos pela Vale. É isso, né? E como a gente sabe, os resultados da Vale estão em queda, consequentemente os lucros da Bradespar também serão menores, como vocês podem ver aí, né? Veja que a empresa reporta 343 milhões de resultado, reflexo do desempenho aí da Vale no período. É isso, como eu disse, né? Não tem muito o que falar em relação aos resultados da Bradespar, e aí tem quem prefira tomar mais risco e investir em Bradespar pelo desconto de holding e, consequentemente, o dividend yield, que é maior, assim como tem quem prefira investir direto em Vale. Acho que tanto uma quanto a outra aí, né, são boas escolhas para investimento, porém, ter as duas em carteira é desnecessário se você é investidor de longo prazo e apenas compra ali o ativo e segura em carteira para o longo prazo. Nesse caso, é escolher uma e seguir a estratégia adiante, tá? Inclusive a empresa vai pagar amanhã, dia 15 agora, né, os últimos proventos que foram anunciados aí de 450 milhões, né, que a data com foi em 29 de abril e que eu trouxe bem em antecipado aí que o anúncio viria. Então, pagamento amanhã, e agora o próximo provento aí da Bradespar, próxima data com, deve ser só lá para o mês de novembro, mais ou menos, tá? Mas me conta aí, se você investe no minério de ferro indiretamente com a Bradespar, que tem exposição em Vale, ou você investe diretamente em Vale? Me fala aí nos comentários. Por hoje, então, foi isso. No geral, aí, boas notícias, boas empresas. E se você ficou comigo até aqui, um abraço, bons estudos e a gente se fala num próximo vídeo. Até lá!